Olá, eu sou Paulo Ferreira e tenho um tema aqui bastante interessante para tratar com você hoje. Por que algumas pessoas se dão muito bem em vendas e outras não? São 5 pontos, são 5 fatores determinantes e que irão responder esta pergunta. A primeira coisa que nós temos que analisar é a mentalidade, o mindset. Várias pessoas que se dão muito bem na área de vendas, eles têm um mindset diferente. A mentalidade dessas pessoas é diferente das demais. O que acontece é que elas estão preparadas para lidar e sabem de alguma forma, intuitivamente muitas vezes, como é que o outro reage. E a partir do momento que eles fazem esta leitura, o seu mindset, a sua mentalidade acaba por interagir rapidamente, criando uma empatia muito grande, e todo o seu discurso, toda a forma de perguntar, a maneira de interagir com o cliente é diferente da maioria das outras pessoas que trabalham em vendas. Por isso que ela consegue rapidamente interagir com esse cliente e expor e explanar aquilo que ela foi fazer no seu escritório ou por telefone de uma maneira bastante simplificada, ao ponto de a sua comunicação, pela mentalidade que ele usa, pela forma como ele interpreta as circunstâncias, ele faz com que a pessoa à sua frente compreenda rapidamente aquilo que ele quer. Esse mindset está ligado muito à forma como ele interpreta os negócios, a maneira como as empresas são geridas ou como a vida das pessoas são geridas. Todo o seu argumento, toda a sua explanação, toda a sua forma de perguntar, ela vem e vai ao encontro dos objetivos principais das pessoas ou das empresas. E isso faz com que ele ganhe a credibilidade e confiança rapidamente durante a entrevista. Muitas vezes a entrevista não acontece rápido, ou seja, o tempo, a duração da entrevista, o tempo da venda. Porém, a interação, cria-se uma química muito rapidamente em função da mentalidade que essas pessoas que têm mais êxito que as demais executam e exercem. Outro ponto é a compreensão do trabalho a realizar. As pessoas que têm mais sucesso na área de vendas, ele tem uma compreensão perfeita do trabalho que ele tem que realizar com seus clientes. Ele sabe o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, como que ele se encaminha dentro de uma organização, ou como que ele se encaminha quando a venda é para uma pessoa física. Ele sabe e vai com cuidado. Ou seja, ele compreende o trabalho que precisa ser feito. O terceiro ponto é o processo de trabalho que ele executa. Isso muitas vezes, e a grande maioria das vezes, não acontece na frente do cliente. São decisões como iniciativa, o que fazer quando as coisas não estão se saindo muito bem. Enfim, quando ele toma uma decisão, quando ele assume uma forma de trabalhar, ele sabe exatamente quando aquela forma está dando resultados, ou quando ela precisa ser reorganizada internamente. Esse ponto a gente diz que a pessoa tem uma autodireção, ela tem o feeling, como muita gente gosta de falar, para que se encaminhe para aquelas ações que dão resultado. Por exemplo, quando ele faz prospecção, quando ele procura um segmento do mercado que está em alta no momento, mesmo em momentos de crise, essa pessoa ela tem o processo de trabalho dela bastante claro para ela. Muitas vezes nem ela sabe explicar, mas porém ela executa com uma maestria diferente dos demais. O quarto item é a comunicação. As pessoas que se dão muito bem, elas têm uma maneira de expor o pensamento, porque na realidade o pensamento ele é traduzido pela linguagem. E algumas pessoas têm dificuldade em transmitir os seus pensamentos de uma maneira que o outro à sua frente compreenda. Seja um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que estejam ouvindo, ou seja uma pessoa somente. A comunicação dele é assertiva, ele conduz de uma maneira bastante elegante no sentido de expor aquilo que ele foi fazer durante a entrevista, a maneira como ele elabora as perguntas, a maneira como ele discorre sobre o produto, a maneira como ele discorre sobre sua empresa, as soluções, a maneira como
é feita a entrega, como é feito o faturamento, como é que aquele produto interage dentro do ambiente do cliente, ou seja, ou na vida da pessoa, quando é uma venda a uma pessoa física, ou como é que esse produto vai corresponder a um resultado esperado dentro de uma empresa. O quinto item aqui é a habilidade cognitiva, é a maneira como ele colhe as informações e transforma essas informações em conhecimento. Esse ponto é bastante interessante porque ele mostra o quanto a pessoa consegue abstrair de uma conversa e tirar dela os pontos principais para usar como argumento. Muitas vezes uma informação que o cliente dá serve de base para a gente elaborar uma pergunta, para que a gente possa discorrer sobre o produto ou sobre a solução que a gente está levando de uma maneira diferente daqueles que simplesmente se baseiam no produto. A base, essa habilidade cognitiva, ela é uma habilidade que se trabalha, que se ensina da mesma forma que a comunicação, que o processo de trabalho, que a compreensão do trabalho a realizar e também o mindset, ou seja, esses 5 itens são trabalhados. Por isso que existe o treinamento, porque muitas vezes as pessoas têm interesse, querem aprender, porém desconhecem essas 5 bases, esses 5 fatores que são determinantes para o sucesso. Pense nisso e vamos conversando que teremos mais vídeos esclarecendo às vezes cada ponto que faz uma diferença enorme entre aqueles que têm excelentes resultados e aqueles que não têm. Um grande abraço.